Então, o tema que Deus colocou no coração dessa noite tem a ver com fé, tem a ver com esperança e tem a ver com amor, que é aquilo que vocês vão transmitir, não só dentro, mas principalmente fora das Cristolândias, através da ação de vocês. Radicais Cristolândia. Radicais porque não escolheram priorizar a si mesmo. Radicais porque não escolheram priorizar a sua carreira profissional. Radicais porque resolveram não atender primeiro o seu desejo. Radicais porque resolveram não ficar quietos e confortáveis no seio da sua família, ou na sua zona de conforto, como já foi dito aqui. Radicais porque escolheram obedecer à ordem, que está lá em Mateus 28, a partir do verso 18, a única ordem, ide por todo o mundo. E eu quero ler esse texto. A partir do verso 18, Mateus 28, diz assim: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. É porque Ele está conosco que nós fazemos e podemos ser radicais. Porque Ele deu uma ordem, mas Ele disse que iria conosco. Fazer discípulos, indo, ensinando e batizando. Esse é o desafio de cada um de nós, discípulos do Senhor. Mas, em especial, nesse momento de comissionamento, de cada radical que resolveu dedicar sua vida tempo integral ao Senhor, pelo menos por um ano. Alguns aqui nunca mais, possivelmente, voltarão da mesma forma. Alguns continuarão, alguns acham que é um ano ainda, mas até o final desse um ano as coisas podem mudar. Foi assim com muitos de nós por aqui. Radicais? Mas será? O que tem estes de diferente de mim e de você, que está na galeria, que está sentado aí nos bancos? O Espírito Santo é o mesmo. A ordem e o Senhor são as mesmas, ou são os mesmos. E aí eu quero contar o caso aqui de uma missionária americana. Irmãos, a cidade do Rio de Janeiro, principalmente agora a Zona Sul, e Barra, com toda essa questão da Olimpíada, tem uma infraestrutura fantástica. Mas quando você vai a São Paulo, na capital, esse negócio ainda é mais, vou chamar assim, de portentoso, né? Ainda tem mais porte. Mas quando a gente compara a melhor cidade do Brasil com a melhor dos Estados Unidos, a distância ainda é gritante. A qualidade de vida lá, a infraestrutura urbana, social, econômica, ainda supera, e muito, a melhor cidade aqui do Brasil. E aí uma missionária americana que saiu desse contexto lá e foi para a Amazônia. Na Amazônia, numa comunidade ribeirinha, eu não consigo hoje não falar mais da Amazônia, né? Quando eu olho para esses radicais aqui, eu lembro lá dos meus radicais, Amazônia e sertanejo, não tem jeito. Mas na Amazônia, numa comunidade ribeirinha, o banheiro top são 4 bambus fincados à beira do rio, com um pano ou um plástico daquele preto que todo mundo conhece, e um buraco. Todo mundo vai lá fazer o número 1 e o número 2. E o radical aprende a se virar com esse contexto. Mas se o radical veio do interior, isso não é tão difícil. Se o radical veio de um grande centro urbano, se torna um pouco mais complicado, mas ele ainda se adapta. Agora, pense isso para uma mulher e americana. Toda aquela infraestrutura dos Estados Unidos. E aí essa missionária lá, feliz, alegre, cumprindo a ordem do Senhor, aí foram entrevistá-la, uma revista dessas gospel aí foi entrevistá-la. Olha, e aí, como é que foi o seu chamado? E ela ficou parada um tempo, pensando, pedindo orientação ao Senhor. Falou, chamado? Não teve esse negócio, não. Como assim, não? Olha, eu li lá, Mateus 28, 18, que era para ir, que era para pregar e que era para fazer discípulos. E obedeci. Irmãos, precisamos obedecer. Esses nos dão um exemplo nessa noite, no sentido de uma obediência plena, total, tempo integral.
E essa obediência, que parece ser por um ano, provisória, como eu disse no início, ao final deste ano pode acontecer muita coisa. Eu tenho lá na Amazônia vários que achavam que era só um ano, inclusive um radical que veio da Cristolândia chamado Gutenberg. Gutenberg era mineiro, que nem eu, lá de Teoflotone. Gutenberg resolveu ir para São Paulo ganhar dinheiro, e aí primeiro foi ao Paraguai, comprou um monte de bugigangas, naquele auge daqueles produtos do Paraguai, né? E foi para São Paulo vender aqueles produtos na rua. E ao vender aqueles produtos, começou até a ganhar o dinheirinho. Mas um belo dia, ele não tinha a maldade das ruas, passa os policiais e levam tudo, todos os produtos. Ele não estava pagando impostos. Aqui no Rio eu já vi que o pessoal já fica com um negócio, o paninho e com uma cordinha, né? Na hora que vem o policial, ele já puxa e já sai correndo. Eu falei, o Gutenberg não sabia desse negócio ainda. Com certeza ele não sabia. E levaram tudo, e aí ele começou, então, a passar necessidade na rua. E dessa necessidade começou a pedir às pessoas ajuda, e foi descobrindo como é que funciona a rua, foi morando ali na rua, começou a usar drogas, alguém ofereceu, e depois começou a fazer pequenos furtos para manter o seu vício. Já era um vício. Um belo dia ele encontra, então, alguém da Cristolândia, o resgata. Ele vai para a Cristolândia, é tratado, resgatado, entende o chamado de Deus, ou lê a Mateus 28, 18, e resolve obedecer. E aí ele se tornou um radical também. Cumpriu o seu tempo, mas antes de concluir o tempo, não satisfeito com isso, descobriu que existia o Radical Amazônia. Falou, eu quero servir lá na Amazônia. Foi feita a entrevista, entendido que tinha potencial, ele foi para lá, cumpriu também 2 anos do Radical Amazônia, mas não satisfeito com isso, resolveu ficar por lá. E hoje ele é líder, ele pastoreia uma igreja na comunidade do Moreira. Aquele que era a escória e o problema social em São Paulo, hoje resgata e abençoa vidas lá na Amazônia. Tem uma relevância significativa naquela comunidade, é respeitado. É alguém que impacta aquela comunidade com o poder do Evangelho. Então, estou olhando para vocês aqui, alguns lá de Pernambuco, outros de várias partes do Brasil, São Paulo, Rio e outras, Rio Grande do Norte, eu fui ouvindo aí mais ou menos os estados. Você não sabe mais onde você vai parar. Você não sabe mais o que vai acontecer com a sua vida. Deus tem grandes planos para vocês levarem fé, para vocês levarem esperança e para vocês levarem amor. Por isso eu queria que nós todos, agora sim o texto base da noite, pudéssemos abrir 2 Coríntios, capítulo de número 13, o capítulo do amor. Mas nós vamos ler somente o versículo de número 13 também. 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. E aí eu intitulo essa pregação Radicais da Fé, da Esperança e do Amor. E isso pode ser extensivo a você que nos visita nessa noite, você que é dessa igreja, aos líderes que aqui estão, pastores, aos líderes já de outras cristolândias, todos que estão aqui. Nós todos somos radicais da fé, da esperança e do amor. Radicais da fé, mas na fé do poder restaurador do Evangelho. Só larga tudo quem tem fé. Tem vários radicais aqui que não passaram pelo problema das drogas, mas se sensibilizaram, tiveram compaixão, conseguiram enxergar a dor e o significado desse trabalho. Resolveram largar tudo, largar família, conforto, todo um suporte para dedicar sua vida a servir outras vidas. Então, radicais de fé. Fé na palavra. Fé no poder da palavra. Uma fé sem vergonha, como Paulo. Não me envergonho do poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Sabe o que está fazendo a diferença para a eternidade? Meus irmãos, minha carreira profissional, durante muito tempo, meu Deus era meu trabalho. E eu estava feliz
eu me escondia no trabalho. Eu estava triste, eu corria para o trabalho. Eu tinha algum problema, eu estava lá no trabalho. 24 horas por dia, praticamente, eu ficava por conta do meu trabalho. E aí eu encontro com Jesus. Eu continuei trabalhando muito, mas a diferença foi gritante, porque eu agora trabalho para o meu Deus. E aí o meu trabalho passou a ser alvo de evangelização, alvo das minhas orações, pedindo: Deus, como eu vou ganhar as pessoas aqui? Deus, me dá estratégias para impactar e para influenciar aqui. Eu não chegava diretamente aos alunos. No Senac, à época, nós tínhamos 5.000 alunos, mas eu conseguia chegar na equipe administrativa, nos professores. E nós começamos a pedir a Deus a estratégia, Ele deu, através daquele devocional Pão Diário, agora é Presente Diário, né? A gente distribuiu para todos os professores, distribuímos para toda a equipe, desde a faxineira até o diretor em Belo Horizonte. E com os professores a gente falou assim: olha, nós vamos tirar 5 minutos todos os dias para falar do amor de Deus para os alunos e ler essa devocional aqui. Mas eu sei que, primeiro, como não tinha, todos não eram crentes, ao invés de falar do devocional, eu falei: nós vamos fazer um minuto, inventei um nome chamado Minuto de Reflexão. E aí eu falei: bom, nesses 5 minutos, você fala o que você quiser. Você pode levar um poema, uma reflexão, essa coisa toda, mas, como ninguém tem tempo, está aqui. Tem um devocional aqui que você tem uma palavra para cada dia do ano. E você vai ler esse texto, eu expliquei para todos. Irmãos, durante 3 anos nós vivemos esse processo. Muitas vidas foram salvas. Muitas turmas de 27 alunos, 40 alunos, os 27 saíam convertidos. No momento dos intervalos, nós tínhamos louvores a Deus. Nas formaturas, era pregação. A gente já estava fazendo isso de maneira escancarada, e os resultados nas unidades aconteciam. Eram as 3 últimas, das 40 do Senac Minas, quando a gente chegou, eram as 3 últimas. 1 ano e meio depois, eram as 3 primeiras. Porque o diretor era bom? Não. Porque Deus pôs a mão. Porque Deus resolveu pôr a mão. Com isso eu estou querendo dizer que se vocês obedecerem como vocês obedeceram, Deus vai pôr a mão. E onde você pisar a planta dos seus pés, as coisas vão acontecer. E nós, radicais, que estamos em volta, assistindo os radicais hoje serem comissionados, onde você colocar as plantas dos seus pés, onde você está plantado, lá na sua escola, no seu trabalho, onde você está, é para você frutificar, é para você fazer discípulos, é para você fazer diferença, porque onde colocamos as plantas dos nossos pés, Deus vai conosco, porque você é a igreja. A igreja não é esse templo, a igreja não é o louvor, a igreja não são os instrumentos, a igreja não é esse local. Se cair uma bomba na segunda-feira tem folga aqui, né, pastor? Não estou desejando, não, mas se cair uma bomba nesse lugar, a igreja Madureira ainda existe, ela está nas casas, está nos trabalhos, está nos locais, onde o povo de Deus regenerado e salvo pelo Espírito Santo de Deus está. Então, onde você vai, a igreja PIB de Madureira, a sua congregação, você, a igreja, chegou. E onde vocês vão, radicais? A palavra chegou. A igreja chegou, a igreja que transforma, radicais da fé, fé na palavra, a palavra, o poder da palavra, você é portador dessa palavra, fé também nas pessoas, fé que as pessoas podem mudar, e aqui também tem alguns radicais que vieram das ruas, foram resgatados, foram transformados, entenderam o chamado de Deus e estão aqui agora para servir também. Então, fé nas pessoas, fé e crer nas coisas que ainda não se veem. É olhar para um drogado, um morador de rua, não como a escória da sociedade, mas como a imagem e semelhança de Deus. Fé é ver com a visão de fim. Você já ouviu esse termo? Fé é ver com a visão de fim. E eu quero explicar esse termo. Dizem que Michelangelo, um grande pintor, andava com 2 outros amigos assim, ao lado de um córrego. E num determinado ponto, esse córrego era muito sujo, imundo, com muito mato, e um córrego, né? Muito sujo. Em determinado momento, ele viu uma pedra lá no meio daquele córrego. E ele viu, mirou e entrou no córrego para tirar a pedra, chamou os amigos, falou: olha, me ajudem, me ajudem, me ajudem a tirar aqui esse anjo daqui de dentro. Os amigos falaram: esse camarada está ficando doido. As muitas artes o fazem delirar. Mas, para não contrariá-lo, entraram ali com ele junto daquele local, pegaram aquela pedra, era uma pedra de mármore, e foram levando aquilo até o seu ateliê. Passados alguns dias,
ele os chamou, e estava lá esculpido um lindo anjo na pedra de mármore. Aquela pedra que antes imunda, suja, que ninguém queria, se fosse eu, se fosse você, provavelmente íamos passar assim com o nariz meio virado, tinha se transformado numa grande obra de arte. Assim é o nosso Deus. Ele não enxerga a pedra imunda jogada na calçada, na rua, com o vício, com o crack. Ele não enxerga as pessoas ali como escória, mas enxergam como a imagem e semelhança. Ele consegue ver a obra de arte, ele consegue ver com a visão de fim. E os discípulos do Senhor, aqueles que amam vidas, aqueles que vão investir vida na vida, estes também devem ter a visão do Cristo vivo. Porque quando quiseram apedrejar uma prostituta, alguém que foi pego ali em adultério, a primeira pergunta do Senhor foi, depois de muita insistência, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nós sabemos que só existe um pecado imperdoável. A palavra diz que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nada mais é do que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é não aceitar a obra do Espírito, que é a obra de nos confrontar e fazer com que nós venhamos ao Senhor Jesus, a obra da confirmação ou de levar-nos a Jesus, de nos levar a reconhecer que somos pecadores, reconhecer que teremos um juízo e reconhecer que Deus é justiça. Reconhecer que precisamos da salvação em Cristo Jesus. Só esse pecado não tem perdão. Todos os demais, mas matou, pastor, tem perdão. Mas roubou, pastor, tem perdão. Mas está lá na droga, pastor, e inclusive faz furtos, tem perdão. Todos esses têm perdão. Então nós precisamos ser radicais da fé. Fé na palavra, fé nas pessoas, fé em Deus. Fé que o Senhor os protegerá de todo o mal. Fé que a sua família vai ficar bem. Fé que o Senhor o entregará vidas. Fé que o Senhor está no controle da sua vida e da sua história. E no controle também da história da humanidade. Fé que o Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, olha para ti, apesar dele ver o todo, ver o cosmos, ver o universo, e tudo isso está patente aos olhos deles, essa grandeza, essa soberania, ele te vê. Aquele choro que ninguém viu, ele viu. Aquele momento lá no travesseiro em que você clamou e que ninguém mais ouviu, ele viu. Ele conhece a sua história desde o ventre da sua mãe, e ele quer usar a sua vida, a minha vida, a vida desses radicais, para impactar a nação, para ser instrumento para a glória dele mesmo. Pode ser, às vezes, utópico, mas eu gostaria de chamá-los também de radicais da esperança. Esperança é esperar crendo, esperar com fé. Por isso, ser radical é esperar pela erradicação da epidemia de usuários de drogas e traficantes. A erradicação. Pode parecer utópico. Pode parecer pregação de um sonhador, de um romântico. Mas um dia, quando o Senhor voltar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todas, a uma só voz, o confessarão como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E neste dia, restará os que tiveram fé, esperança e amor. E nós, todos aqui, radicais da esperança, podemos levar a palavra de esperança. Podemos levar o Jesus que leva esperança. Uma esperança que leva à restauração. Nós esperamos e temos visto pessoas restauradas. E mais que pessoas, famílias que antes estavam destruídas, sendo restauradas. O caso do Gutenberg, ele foi abandonado pela mãe lá em Teoflotone e nunca mais viu a mãe. Se passaram 10 anos nesse processo dele entre ser radical Cristolândia, ser radical Amazônia, estar liderando uma congregação lá na comunidade do Moreira, em Codajás. Codajás está a 20 horas de barco de Manaus. Pois ele não encontrou a mãe dele lá. E os dois vivem felizes já há uns 3 anos. Deus restaura todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, porque Ele é o Deus da fé,
mas é o Deus da esperança e também é o Deus do amor. E esta restauração faz com que cada radical seja responsável por restaurar as pontes derrubadas, pontes dos relacionamentos familiares, pontes do acolhimento na igreja, pontes da fé no Criador e Salvador Jesus, pontes de renovo. Você radical é aquele que leva a esperança de transformar muros, o muro da indiferença, o muro da ingratidão, o muro, às vezes, do descaso da sociedade, do poder público, de N questões, transformar esses muros em pontes, em construir tijolo a tijolo uma nova realidade, levando o tijolo da fé, o tijolo da esperança e o tijolo do amor. Esperança também que leva a salvação. Esta fé e essa esperança que você, radical, levará aos moradores de rua, aos cracudos, aos largados e abandonados, é a esperança da salvação e vida eterna em Cristo Jesus. É o transportar a vida das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. É povoar o céu. E, irmãos, não tem nada mais precioso do que investir a vida nisso. Tenho apostado a minha vida, a vida da minha família, e todos que aqui estão, vários, largaram empregos, largaram tudo também, para investir naquilo que é eterno. Porque qualquer coisa na face da terra, qualquer coisa que não sejam vidas, você está investindo naquilo que traça e ferrugem vão comer. Não assente o seu coração, não assente ou não invista a sua vida em coisas que traça e ferrugem vão comer. Mas invista a sua vida, a sua fé, a sua esperança e o seu amor naquilo que é eterno e naquilo que nós podemos levar para o céu. E segundo Apocalipse, nós podemos levar duas coisas para o céu: as orações que estão debaixo do trono, as orações dos santos, e almas preciosas, que às vezes são pedras de mármore sujas, revestidas de alguém que está caído à beira do caminho, que às vezes são a escória e a indiferença, e nós passamos ao largo, diferentemente do bom samaritano. Nós precisamos, irmãos, ter olhar de compaixão, o olhar de Jesus, o olhar de fim, um olhar que vê uma obra de arte, alguém que foi feito à imagem e semelhança. Esperança que leva à multiplicação. Esta fé, esta esperança e este amor se multiplicarão na vida destes resgatados. A prova é o Bruno. O Bruno estava ali conversando um pouco com ele ali. Bruno teve essa experiência que a maioria dos cracudos, vamos dizer assim, tem. Chegou a viver nas ruas, começou aos poucos, né? Começou com as drogas leves, bebidas, festas, foi se afastando, foi aprofundando, aí começou com a maconha, vai para o crack, e aí começa a dar problema em casa, e aí um belo dia acha que é dono do nariz e sai, e aí dá com os burros na água, vai parar na rua, dorme na rua, e acha então que pode tirar a vida por várias vezes, mas aí lembra que existe Deus, e fala com esse Deus. E aí Deus providencia através da irmã dele de 8 anos, que ela fosse a uma igreja onde estava lá a irmã de nosso missionário, que coordena a Cristolândia lá em Pernambuco. E ao falar com ela, essa irmãzinha dele de 8 anos, deu o telefone da família dele, e o acharam e o levaram para a Cristolândia. Em 1 ano de tratamento, ele foi restaurado, retomou aos trabalhos, retomou a vida normal, impactou aquela sociedade, mas Deus começou a incomodar e fazer com que o coração dele ardesse, para também multiplicar isso que ele recebeu de Deus. E hoje o Bruno está aqui se formando para ser um radical. Aquele que era o problema social agora vai ajudar a resgatar vidas, transformar a sociedade e impactar em outras localidades. Agora, como o Bruno, nós temos aqui uma turma, e não só uma turma, várias turmas já passaram, mas como essas turmas, e como aqueles que estão espalhados nas 34 unidades de Cristolândia pelo Brasil, os batistas brasileiros, em especial aqui PIB, Madureira, e o Rio de Janeiro, como um todo, já tem uma consciência muito maior dessa questão dos drogaditos. E em função disso, através das suas orações, através do seu envolvimento, surge o projeto e o programa Viver,
que é um programa de prevenção ao uso de drogas. E aí, meus irmãos, isso tem se espalhado pelo Brasil. Isso tem tomado o coração dos batistas brasileiros e vocês vão ver o impacto desse programa na nossa nação. Não porque somos bons, não porque queremos ou podemos alguma coisa, mas porque o Senhor dos Senhores, o Senhor que dá a fé, também dá esperança. E esse Senhor dá amor para que pessoas possam, então, se envolver e impactar outras vidas antes delas se jogarem e se lançarem às drogas. E assim nós vamos blindar a igreja com o amor de Jesus, criar ambientes saudáveis nas casas, nas igrejas e nas escolas. E você pode ser instrumento de multiplicação disso também, assim como a vida do Bruno. Mas em último ponto que eu queria chamar a atenção, além de radicais da fé, fé na palavra, fé nas pessoas, fé em Deus, radicais da esperança, esperança que leva à restauração, esperança que leva à salvação, esperança que leva à multiplicação, radicais do amor. O amor lança fora todo medo. Vocês tinham medo, mas vocês chegaram aqui. O amor cobre as imperfeições. Com certeza vocês ainda têm algumas imperfeições, mas o amor cobre essas imperfeições. O texto ainda diz que o maior entre a fé e a esperança é o amor. E sabemos que Deus é amor. Por isso, radicais do amor, radicais que não olham com o olhar do mundo, mas que estão dispostos a dar banho em quem não está assim muito cheiroso, está alguns dias já sem tomar banho, a oferecer roupas, a cortar cabelos, a dar alimentos, radicais que oram, que choram, que aguentam muitas vezes aqueles que ainda não estão muito preparados para ficarem na missão, e às vezes falam uma palavra, às vezes não muito amigável, às vezes reclamam um pouco, às vezes abusam da paciência e da boa vontade. Mas você sempre lembra que você está ali para levar a fé, a esperança e o amor. E aqueles que conseguem você ser um instrumento para o Espírito Santo usar e o convencer do pecado, da juízo e da justiça, estes são o seu galardão. Estes são o resultado da sua fé, da esperança investida em outras pessoas e do amor colocado ali. E para nós, igreja, onde fomos plantados, onde somos colocados, nós somos instrumentos para levar fé, esperança e amor. Se o ambiente está ruim, se a chamada crise está complicando, se as pessoas estão com medo, com desesperança, se há briga e confusão, você é aquele que vai levar fé, esperança e amor. Mas radicais, isto é ser radical. Lavar os pés como Jesus lavou, se entregar para a cruz como Jesus o fez, ser incompreendido às vezes, ser ridicularizado às vezes, se deparar às vezes com ingratidão, mesmo que custe a vida. Isso é ser radical. Levar, a despeito disso tudo, fé, esperança e amor. Mas permanecer certo que temos uma recompensa. Não aqui, talvez não aqui. Às vezes tem aqui também. Mas uma recompensa guardada na volta de nosso Senhor. Para que você seja um instrumento maduro para levar a fé, aqueles que não têm nenhuma fé. Para levar esperança àqueles que estão desacreditados de tudo e de todos. Mas também levar amor, através de gestos concretos, como alimento, como roupa, como um banho, e às vezes uma palavra, um abraço, em alguém que não está cheirando muito bem, mas que você não vai olhar com indiferença, porque você já olha com visão de fim, e vê ali uma obra de arte, alguém feito à imagem e semelhança do Senhor. Então tome posse dessa palavra para a sua vida e para o seu ministério. 2 Coríntios 13, 13. Fala comigo. 2 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Amém. Radicais da fé. Fé na palavra, fé nas pessoas, fé em Deus. Radicais da esperança.
Esperança que leva restauração, leva salvação e leva multiplicação e radicais do amor. Amém? Vamos orar. Pai, para que o teu povo, que se chama pelo seu nome, povo que, ó Pai, resolveu dedicar a sua vida